Está começando mais uma edição do jornal Campo em Foco. Hoje, nós temos o Espaço Agrário Brasileiro, um assunto de grande importância para entender as dinâmicas sociais, econômicas e territoriais do nosso país. Vamos abordar questões sobre produção agrícola, estrutura fundiária, os conflitos no campo e muito mais. Para nos ajudar nessa análise, contamos com a participação de especialistas e pessoas que vivem diretamente essa realidade. Para começarmos, vamos falar sobre a região centro-oeste do Brasil, um dos principais polos de produção agrícola do país. Para isso, vamos ao vivo com o nosso repórter, que está lá na região para nos contar mais sobre a importância desse espaço agrário. O centro-oeste brasileiro é uma região que se destaca enormemente na produção de grãos, como soja, milho e arroz, além da pecuária de gado de corte, que é uma atividade de grande relevância para a economia do país. O Mato Grosso tem grandes extensões de terras férteis, ideais para o cultivo de soja. Além disso, os investimentos em tecnologia agrícola, como sementes geneticamente modificadas e práticas de manejo modernas, ajudam bastante a aumentar nossa produtividade. A presença de uma boa infraestrutura, como rodovias e ferrovias para escoar a produção, também faz toda a diferença. No Mato Grosso do Sul, a pecuária é uma das principais atividades econômicas, especialmente o gado de corte. O clima da região, como estação seca e outras chuvosas bem definidas, favorece a criação de gado. A estação seca, no inverno, ajuda na colheita do pasto, enquanto as chuvas do verão garantem o alimento necessário para o rebanho. Isso faz com que a produção seja constante e de boa qualidade. E no estado de Goiás, a agricultura também tem grande destaque na produção de soja e milho, assim como no leite. As características geográficas da nossa região, como a vasta planície do Cerrado, proporcionam um solo fértil que é ideal para nossas culturas. Além disso, temos uma boa distribuição de chuvas no verão, o que favorece o cultivo dos grãos. Já no inverno, com a estação seca, é um momento que colhemos com tranquilidade. E a produção de leite também cresce bastante, devido à temperatura favorável para o gado. Agora, vamos mudar para a especialista em geografia agrária, a professora Lorena, que vai nos explicar um pouco sobre as razões geográficas e climáticas que tornam o Centro-Oeste uma região tão importante para a agricultura do Brasil. Boa noite. As características geográficas do Centro-Oeste são muito propícias para a agricultura. A vasta planície do Cerrado oferece solos adequados para o cultivo, enquanto a presença de rios importantes como Araguai e o Tocantins facilitam a irrigação e o transporte das safras. O clima tropical, com uma estação chuvosa no verão e seca no inverno, favorece tanto o plantio quanto a colheita. Isso aliado ao calor constante durante o dia e a noite mais ameno. Cria condições ideais para o desenvolvimento das culturas. Obrigado, professora. Então, como vimos, as condições geográficas, climáticas e econômicas se somam para tornar o Centro-Oeste uma potência na produção agrícola brasileira. Com isso, devolvo para o estúdio. É com você. Agora, nossos especialistas discutirão sobre os principais produtos agropecuários da região centro-oeste. A soja é uma das grandes protagonistas da economia brasileira. O Centro-Oeste, com estados como Mato Grosso e Goiás, está entre os maiores produtores de soja do mundo. Além da sua produção em massa, a soja é um dos principais produtos de exportação do Brasil, gerando bilhões para a balança comercial do país. E a soja não está sozinha na lista de culturas importantes. O milho é cultivado em larga escala por aqui, servindo tanto para alimentação humana quanto para animal. O milho tem uma importância econômica imensa. Além de ser essencial para a ração animal, ele também é um componente-chave na indústria de biocombustíveis. E claro, culturalmente, ele está presente nas tradições e receitas de diversas comunidades locais. Agora, vamos falar de uma outra cultura muito importante, o algodão. O Mato Grosso, mais uma vez, desponta como um dos maiores produtores. O algodão é uma das commodities mais importantes para o mercado internacional e gera muitos empregos na região. Além disso, o cultivo de algodão tem raízes culturais profundas, ligando as práticas agrícolas modernas às tradições mais antigas. Não podemos deixar de lado a pecuária de corte, que é uma das atividades mais importantes da região. O Centro-Oeste é famoso pelos grandes rebanhos, principalmente no Mato Grosso e no Goiás. O Centro-Oeste é responsável por uma parcela significativa na produção de carne bovina do Brasil. A pecuária aqui é uma tradição cultural, com festas, rodeios e muito orgulho local. Economicamente, é uma das maiores fontes de exportações de carne bovina. A produção de leite também não fica para trás. O Goiás e o Distrito Federal se destacam gerando empregos e movimentando a indústria de laticínios. Além disso, o leite e seus derivados são parte fundamental da culinária local. O leite é outro pilar econômico e cultural da região. Além de abastecer o mercado local com produtos lácteos, ele é parte essencial da dieta e das tradições culinárias. E por último, mas não menos importante, temos a suinocultura, que tem crescido bastante em Goiás. Ela diversifica a produção e é essencial para abastecer o mercado interno. A suinocultura está cada vez mais presente na economia local e nas tradições alimentares, com pratos típicos que utilizam carne suína. E é claro, essa atividade fortalece o mercado interno, mantendo uma cadeia de produção eficiente. Agora, nossos convidados irão discutir sobre a importância da agropecuária no nosso país. Vocês, Luiz e Fábio. A agropecuária é uma das principais atividades econômicas, representando cerca de 1/4 do produto interno bruto nacional, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Não é mesmo, Fábio? É isso aí, Luiz. E com uma extensão territorial tão grande, o Brasil tem uma diversidade enorme de produções agrícolas e pecuárias entre as suas regiões. Cada uma delas tem características únicas que influenciam a produção.
Vamos começar falando sobre a região sul. Por lá, o que mais se destaca? Na região sul, temos a expansão da soja, voltada principalmente para a exportação. Além disso, a modernização agrícola avança na região, e o arroz e o trigo têm grande importância no Rio Grande do Sul e no Paraná. Essa modernização tem feito a produção crescer rapidamente. Agora, vamos voltar para a região sudeste, Fábio? Claro, Luiz. A região sudeste é famosa pela alta tecnologia utilizada na agricultura. O solo fértil facilita a produção, especialmente da cana-de-açúcar e carne bovina. E contudo interessante aproximadamente... E um dado interessante, aproximadamente 50% de toda a cana-de-açúcar brasileira é produzida nessa região. É uma verdadeira potência, que abastece o mercado interno e externo. Impressionante! E não podemos esquecer do Centro-Oeste, que é outro gigante da agropecuária. Lá, a mecanização avança cada vez mais, principalmente em direção à Amazônia. O principal produto da região é a soja, que tem como principais destinos a China e os Estados Unidos. O agronegócio por lá não para de crescer. Exato. Enquanto o Centro-Oeste foca na mecanização e grandes produções, o Nordeste apresenta uma característica muito diferente. O destaque por lá é a agricultura familiar e de subsistência nas áreas semiáridas. Além disso, na zona da mata, temos monoculturas de exportação, frutas como melão, uva, manga, abacaxi e outros. Essa pluralidade realmente impressiona. E não podemos deixar também de falar da região norte, que apesar da tradicionalmente ligada ao extrativismo vegetal, tendo visto a soja e outras culturas agrícolas crescerem bastante. Em Rondônia, por exemplo, a produção de soja, milho e gado abastece o mercado nacional. Já em Roraima, são produzidas alimentos como bananas, laranjas e peixes, destinados ao mercado urbano de Manaus. A diversidade é realmente bem enorme. E toda essa variedade é o que torna o Brasil uma potência agropecuária mundial. De acordo com o estudo do BTG Pactual, o Brasil liderou o crescimento da produtividade agropecuária mundial entre 2000 e 2019. Superou 187 países e, é claro, isso faz com que o Brasil se destaque no cenário global. Não é, Luiz? Com certeza, Fábio. Entre os principais competidores do Brasil estão os Estados Unidos. Eles são o maior produtor mundial de carne bovina e produz cerca de 121 milhões de toneladas de soja, exportando principalmente para a China. A mecanização agrícola nos Estados Unidos é de altíssima qualidade, o que faz com que o país dispute contra o Brasil em setores como soja, milho e carne bovina. E falando na China, Luiz, ela é a maior consumidora de commodities no mundo, incluindo soja e carne bovina. A produção agrícola delas é mais focada no arroz e no trigo, mas a demanda por soja é tão alta que eles acabam importando grandes volumes do Brasil e dos Estados Unidos. A relação comercial entre Brasil e China é uma das mais importantes para o nosso agronegócio. Exatamente, Fábio. E com essa relação com grandes potências como os Estados Unidos e a China, o Brasil se consolidou como uma peça-chave no mercado global de alimentos e commodities. A diversidade de produção em todas as regiões do país faz com que o Brasil tenha um papel essencial no abastecimento do mercado internacional. Sem dúvidas. E o mais incrível é que, com o avanço da tecnologia e modernização do campo, o Brasil tem tudo para continuar liderando o crescimento da produtividade agrícola no mundo. O nosso potencial agropecuário parece não ter limites. Agora, nossos especialistas discorrerão sobre o sistema de produção agrícola na região, explicando os conceitos de agricultura familiar, policultura, monocultura e agronegócio e seus respectivos impactos ambientais. É com você, Fábio. Bom, a agricultura familiar é caracterizada por pequenas propriedades, onde a produção é predominantemente destinada ao consumo da própria família e à venda em mercados locais. O trabalho é feito principalmente por membros da família, e um ponto importante é a diversificação das culturas e a criação de animais. Além disso, a prática tradicional e o conhecimento local são muito valorizados. Os ambientais da agricultura familiar são gerados positivamente. Ela tende a utilizar práticas de manejo sustentável, o que ajuda na conservação do solo e a biodiversidade. O uso de insumos químicos é reduzido, o que minimiza a degradação ambiental, especialmente em comparação a sistemas mais intensivos. A policultura é um sistema agrícola que envolve o cultivo de várias espécies de plantas em uma mesma área, o que pode trazer diversos benefícios. Ele utiliza melhor os recursos do solo e pode incluir práticas agroecológicas, favorecendo a biodiversidade e a resiliência do sistema. Comparado à monocultura, que é o cultivo de uma única espécie em larga escala, a policultura reduz o risco de pragas e doenças naturalmente, o que diminui a necessidade de pesticidas.
A policultura, por promover a diversidade de culturas, ajuda a preservar a biodiversidade e melhora a fertilidade do solo. Em contraste, a monocultura pode causar degradação do solo, aumento de erosão e perda de nutrientes. Além disso, a monocultura está mais vulnerável a pragas, o que leva ao uso intensivo de insumos químicos. No longo prazo, o impacto ambiental da monocultura é bastante negativo, enquanto a policultura pode ser mais sustentável. O agronegócio é um sistema complexo, integrado, que abrange desde as produções agrícolas até o processamento e comercialização em grande escala. É altamente mecanizado e tecnológico, o que gera alta eficiência e competitividade no mercado global. No entanto, esse modelo de produção também exerce uma grande pressão sobre os recursos naturais, como o solo, a água, levando ao desmatamento, especialmente em áreas como o Cerrado, e à contaminação por insumos químicos. No Centro-Oeste, que é uma das principais regiões produtoras de soja e de carne bovina, enfrentamos grandes problemas ambientais. O desmatamento para a expansão agrícola, principalmente no Cerrado, causa perda de biodiversidade e degradação do solo. Além disso, o uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes contamina rios e lençóis freáticos. A erosão do solo também é um problema, especialmente em áreas de monocultura. E é claro, o agronegócio contribui especialmente para as emissões de gases e do efeito estufa, o que agrava mudanças climáticas. Acredito que o futuro está em práticas mais sustentáveis. A agricultura familiar e a policultura são bons exemplos de sistemas que podem ser expandidos, com incentivo governamental e políticas de fomento à produção local. Além disso, é necessário um manejo mais consciente do solo e da água para evitar os impactos negativos observados no agronegócio. Concordo, mas o agronegócio também tem seu papel crucial na economia brasileira. A chave está em investir em novas tecnologias que minimizem os impactos ambientais, como o uso de bioinsumos e técnicas de manejo sustentável. Precisamos de um equilíbrio entre eficiência produtiva e conservação ambiental. A pauta agora se refere aos fatores naturais que contribuem para o sucesso da agropecuária no Centro-Oeste. É com vocês, Luiz e Fábio. Obrigado, Eric. O relevo do Pantanal com suas planícies facilita muito a pecuária. A vegetação de pastagens naturais e a abundância de água que vem dos lagos nas áreas elevadas dão à região uma vantagem enorme. A pecuária praticamente se alimenta dessas pastagens, o que reduz os custos com a alimentação dos animais. E essa questão do relevo é uma vantagem em toda a macro-região Centro-Oeste, onde o relevo é formado por planaltos, chapadas e planícies. Facilita a mecanização agrícola e é essencial para a grande produção de soja, milho e outras culturas. Sem o relevo favorável, seria impossível usar o maquinário pesado que aumenta tanto a produtividade. E essa questão do relevo é uma vantagem em toda a macro-região Centro-Oeste, onde o relevo é formado por planaltos, chapadas e planícies. Facilita a mecanização agrícola e é essencial para a grande produção de soja, milho e outras culturas. Sem o relevo favorável, seria impossível usar o maquinário pesado que aumenta tanto a produtividade. Além do relevo, temos também os latossolos, que ocupam cerca de 35% da região. São solos muito usados na agricultura, embora não sejam naturalmente férteis. Fábio, você que trabalha com isso, você pode falar um pouco mais sobre as técnicas que têm ajudado a melhorar os solos? Claro, os lactossolos são ácidos e pobres em nutrientes, mas técnicas como a calagem, que corrige a acidez do solo, e a adubação, que repõe os nutrientes, têm sido revolucionárias. Com essas inovações, a agricultura do Cerrado cresceu de forma impressionante. Hoje, vemos vastas plantações de soja e de milho, onde há algumas décadas pensava que seria impossível de cultivar. Agora, nossos especialistas discutirão sobre os impactos da Revolução Verde nas atividades agrícolas do Centro-Oeste e a degradação ambiental decorrente do avanço das fronteiras agrícolas. Para isso, a analista agrônoma Camila integrará o nosso time de especialistas. Bom, é inegável que a agricultura no Centro-Oeste foi impulsionada pela Revolução Verde e pela abertura de novas fronteiras agrícolas. Hoje, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de grãos, como soja, milho e também na pecuária. Observa-se que as inovações propulsadas pela Revolução Verde possibilitaram o aumento da produtividade agrícola, por meio de novos maquinários agrícolas, insumos, inseticidas, selecionamento de sementes e organismos geneticamente modificados. A produtividade aumentou e conseguimos competir com o mercado internacional. Isso trouxe muito desenvolvimento para a região, que antes era subaproveitada. Bom, desenvolvimento, Fábio. Sim, em termos de produção, mas e o custo ambiental? O Cerrado, que é um dos ambientes mais ricos em formas de biodiversidade, vem sendo destruído de forma alarmante. A remoção de vegetação nativa para dar lugar a
monocultura de soja e a pecuária extensiva têm causado uma perda irreparável de habitats, sem falar na compactação dos solos pelos animais e o uso indiscriminante de produtos químicos, como herbicidas e pesticidas. Isso fragiliza o solo e contamina os rios. O que a Camila está falando é bastante sério. O Cerrado, assim como o Pantanal, enfrenta grandes problemas devido à expansão das fronteiras agrícolas. As queimadas, muitas vezes provocadas de forma intencional para empresas diárias, têm sido devastadoras. O Pantanal, por exemplo, já perdeu cerca de 60% da sua área para o fogo desde 1985. E o pior é que, em muitos casos, essas queimadas são criminosas. Eu não discordo que as queimadas são um problema, Luiz, mas vale lembrar que grande parte do que acontece são práticas antigas que, se fossem bem controladas, poderiam evitar desastres. Não podemos demonizar todo o setor do agronegócio por causa de alguns maus agentes. Além disso, as áreas que estamos utilizando para a produção são fundamentais para o Brasil manter sua competitividade no mercado externo. Vocês sabem o quanto a exportação de soja e carne bovina movimenta a economia do país. Fábio, você está negligenciando um impacto a longo prazo. As queimadas não só destroem a vegetação, como liberam grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, agravando o aquecimento global. Além disso, o método de fogo destrói os nutrientes do solo, deixando praticamente estéril. Você realmente acha que isso é sustentável? E mais, o uso intensivo de agrotóxicos não apenas afeta a quantidade de solo, mas contamina também os rios e aquíferos, prejudicando a fauna aquática. Um ponto crucial, Fábio. Precisamos buscar modelos de produção mais sustentáveis, que equilibrem a preservação ambiental e a produtividade. O Ministério do Meio Ambiente tem investido em programas de conscientização e fiscalização, mas sabemos que a aplicação da legislação ambiental precisa ser mais rigorosa. O INPE já apontou que os biomas mais afetados pelas queimadas são o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia, e não podemos continuar permitindo que essas áreas sejam devastadas. Eu entendo a necessidade da preservação, mas é difícil implementar essas mudanças sem comprometer a produção e, consequentemente, o lucro. O agronegócio é um setor que trabalha com margens apertadas, e as demandas do mercado externo não vão esperar por um modelo de transição que leve anos. E, como eu disse antes, a economia do país depende disso. Esse é o centro da questão. O modelo atual da produção agrícola no Brasil está concentrado no lucro rápido, sem pensar na consequência a longo prazo. Não adianta ser o maior exportador de soja do mundo se ao mesmo tempo estamos esgotando nossos recursos naturais. A monocultura é uma prática que agrava a degradação do solo e a perda de biodiversidade. Se continuarmos assim, vamos deixar um legado de terras improdutivas e ecossistemas destruídos. Concordo plenamente, Camila. O que precisamos é de um equilíbrio, incentivar práticas mais sustentáveis como a agroecologia, o manejo sustentável e a redução do uso de agrotóxicos. Pode, ao longo prazo, garantir que ainda tenhamos terra fértil para a produção no futuro. Além disso, o incentivo à agricultura familiar pode ajudar a equilibrar o abastecimento do mercado interno, que foi gravemente prejudicado pela concentração fundiária promovida pelo agronegócio. Mas essas soluções são ideais, Luiz, não realistas. No âmbito do agronegócio, os custos de implementação de práticas sustentáveis são muito altos. Isso significa na queda dos lucros. O mercado externo é implacável. Se começarmos a reduzir a produção para focar na preservação ambiental, perdemos nossa posição de liderança. Eu não vejo como o setor poderia aderir a essas mudanças sem comprometer a competitividade. Esse é o ponto, Fábio. Se o foco for sempre o lucro imediato, nunca vamos conseguir mudar. É necessário repensar no modelo como um todo. A longo prazo, a degradação ambiental afeta a própria produção agrícola, pois o solo fica esgotado e as mudanças climáticas trazem secas mais severas e os períodos de chuvas mais imprevisíveis. Precisamos agir agora, ou o preço que vamos pagar será muito mais alto. Exatamente, e é por isso que estamos insistindo em políticas públicas que incentivem práticas mais sustentáveis, como o uso de tecnologias de baixo impacto, a rotação de culturas e a preservação das áreas de vegetação nativa. Se continuarmos no ritmo atual, a degradação do Cerrado e do Pantanal será irreversível. Se o lucro continuar sendo o único objetivo, Fábio, não haverá meio termo. Precisamos de uma mudança estrutural no modelo de produção, ou enfrentaremos uma crise ambiental sem precedentes. E não se trata apenas de proteger o meio ambiente, mas também de garantir que as futuras gerações possam continuar produzindo alimentos de maneira sustentável. Com essa conclusão, encerramos nossa edição de hoje. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Jornal Campo em Foco. Uma boa noite a todos!